Hoje vamos ler a página 55. Desde onde começa o ponto. As propostas anteriores. As propostas anteriores que um homem fez ao outro, né? Da mesma carne e a imagem de Deus, como um irmão de Cristo também, né? Como um irmão em Cristo também. E na comunhão do mesmo Espírito, e assim ensina-nos a por a diferença entre cristãos e outros. Faça bem a todos, especialmente a casa da fé. Sobre esse fundamento, os israelitas puseram diferença entre seus irmãos e estranhos. Mesmo que não com os cananitas. A lei da natureza pode não dar nenhuma lei sobre como lidar com inimigos, porque todos são considerados amigos no estado de nascença. Mas o Evangelho nos manda amar nos dá uma prova que é amar o inimigo. Se o teu inimigo está com fome, dê a ele de comer. Ame os seus inimigos e faça bem aos que te odeiam. Esta lei do Evangelho propõe da mesma forma a diferença de ocasiões e temporadas. Tem um tempo quando o cristão deve vender tudo e dar aos pobres, como no tempo dos apóstolos. Tem um tempo também que eles como cristão, mesmo que eles não sejam todos, devem dar todas as suas habilidades, como em Macedônia. Mas que devem dar a mais do que a sua possibilidade, como em Macedônia. Também, comunidade de perigos, the community of perils, de perigos, chama para a liberalidade extraordinária. E assim, a comunidade em alguns serviços especiais da igreja. Por último, quando não há nenhum outro meio onde nosso irmão cristão pode ser deixado de tanto estresse, nós devemos ajudá-lo além da nossa habilidade, ao invés de tentar Deus, impô-lo na ajuda por meios miraculosos ou extraordinários. Este dever de misericórdia é exercido in the kinds, nas gentilezas, e dar o respeito, dando, emprestando e forgiving, perdoando. Que regra deve um homem observar em dando respeito à medida? Se o tempo e a ocasião são ordinárias, ele deve dar em abundância, né? Deixe-o de lado, como Deus tem abençoado ele. Se o tempo e a ocasião são extraordinários, ele deve ser regrado por elas. Tomando isto, então o homem não pode, da mesma forma, do too much, fazer muito, especialmente se ele deve deixar a si mesmo e a sua família em meios prováveis de subsistência confortável. Objeção. O homem deve dar lay up for prosperity. Lay up, deve deixar, armazenar para a posteridade. Os pais deixaram para a posteridade os filhos, e como ele é pior que um infidel that produce not, pior que um pródigo infidel.
Pior que um infiel que não produz que não produz para ele mesmo. Até tipo, que ele vai armazenar e os filhos são ruins. Para o primeiro, é fácil que foi dito por esta forma. A comparação deve ser feita de uma forma usual e ordinária, dos pais que não podem estender, às vezes, ocasiões extraordinárias. E outro lugar que os apóstolos falam contra é, tal caminhada desordenada, e assim questão, ou a pior que um infiel, o que pela sua própria sloth, preguiça e voluptuosidade, negligencia a provisão para sua família. The former propounds one man to another as the same flesh and image of God. This as a brother in Christ also, and in the communion of the same Spirit, and so teacheth us to put a difference between Christians and others, to good to all, especially to the household of faith. Upon this ground, Israelites were to put a difference between the brethren of such as were strangers, though not of the Canaanites. The law of nature could give no rules for dealing with enemies, for all are to be considered as friends in the state of innocency. But the gospel commends love to an enemy proof. If thine enemy hunger, feed him. Love your enemies, do good to them that hate you. This law of the gospel propounds likewise a difference of seasons and occasions. There is a time when a Christian must sell all and give to the poor as they did in the apostle time. There is a time also when a Christian, though they give not all yet, must give beyond their ability, as they of Macedonia. Likewise, community of perils gets for extraordinary liberty, calls for extraordinary liberality, and so doth community in some special service for the church. Lastly, when there is no other means whereby our Christian brother may be relieved in this distress, we must help him beyond our ability, rather than tempt God in putting him upon help by miraculous or extraordinary means. This duty of mercy is exercised in the kinds, giving, lending, and forgiving. Question: what rules shall a man observe in giving respect of measure? Answer: if the time and occasion be ordinary, he is to give out of his abundance. Let him lay aside, as God hath blessed him. If the time and occasion be extraordinary, he must be ruled by them. Taking this with all that, then a man cannot likely do much, especially if he may leave himself and his family under probable means of comfortable substance. A man must lay up for posterity. The fathers lay up for posterity and children, and he is worse than an infidel that produceth not for his own. For the first, it is plain that is being spoken by the way of comparison. It may be meant of the ordinary and usual course of fathers, and cannot extend to the times of occasion extraordinary. For the other place, the apostle speaks against such as walked inordinately, and is without question that he is the worse than an infidel who, through his own sloth and voluptuousness, shall neglect to provide for his own family.